IFRN Campus Santa Cruz, cálculo de uma variável A, disciplina do curso de licenciatura em Física. Então, um assunto importantíssimo que vai ter muita incidência em disciplinas futuras do curso, tá? Polinômio de Taylor. Carlos, o que é que quer dizer o polinômio de Taylor? Ele é uma aproximação em forma de polinômio, de uma função polinomial em torno de um certo ponto A. Ele vai permitir representar funções complicadas como a exponencial, logaritma ou mesmo trigonométrica por um polinômio. E isso é muito útil em determinados tipos de questões em matemática, física e engenharia. Então vamos à definição do polinômio de Taylor. Definição: o polinômio de Taylor de uma certa ordem n, quer dizer ordem 2, 3 ou 4, para uma certa função f em torno de um ponto A é dado por... Nossa, que coisa complicada, galera. Bem simples, ó. O polinômio é uma função polinomial, elevada a 1, elevada a 2, elevada a 3 e até elevada a n. Então, ele pega-se uma certa função e aproxima por um polinômio. Vamos ver quem é quem aí nessa história. Fna é a derivada de ordem n em torno do ponto A. Então, veja, aqui eu tenho uma função no ponto A, primeira derivada da função no ponto A, segunda derivada, terceira derivada, até a derivada de ordem n. Por exemplo, se eu tiver a função x elevado à quarta, vamos usar o décimo vagabundo. Quem seria a primeira derivada? O 4ds, 4x ao cubo. Qual seria a segunda derivada? Vamos derivar a primeira. O 3ds ficaria 12x ao quadrado. Qual seria a terceira derivada? O 2ds ficaria 24x. Qual seria a quarta derivada? Derivada de 24x é 24. Qual seria a quinta? 0. E aí a sexta, sétima, oitava, nona, tudo é 0. Então o que vai definir é qual o grau de aproximação que você quer. Se você quer até o segundo grau, até o terceiro, até o quarto, certo? Isso a questão diz a você. Essas aqui são as derivadas de ordem superior. Primeira, segunda, terceira, quarta e por aí se vai. Uma outra característica que talvez você não esteja lembrando é o que significa essa exclamação aqui. Essa exclamação aqui, gente, tá aqui no mouse, ó, é o chamado n fatorial. É o fatorial do número n. Então, alguns exemplos. Se eu tiver 1 fatorial é 1. 2 fatorial, você multiplica até chegar em 1. Ó. 2 vezes 1 é 2. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, você sempre vai pegando a partir do número até chegar em 1. Por isso que 1 fatorial é 1, 2 fatoriais é 2, 3 fatorial é 6, 4 fatorial é 24 e, atenção, por definição, isso lá em análise combinatória, 0 fatorial é 1. Isso acontece porque o 1 é o elemento neutro na multiplicação, tá bom? Carlos, entendi, mas eu preciso ver isso na prática. Faz um exercício para mim. Imagine uma função trigonométrica seno de x e você quer transformar ou aproximar essa função trigonométrica por um polinômio de quarto grau, chamado polinômio de Taylor, em torno de um certo ponto. A aproximação ocorre para um certo ponto. E esse ponto é o ponto A, π sobre 4. Então, quais são as derivadas de seno de x até o quarto grau que eu vou precisar? Então, bora. F de x é seno de x. Derivada do seno. Cosseno, foi a primeira derivada. Segunda derivada do cosseno. Aliás, segunda derivada do seno, que é a primeira do cosseno. Derivada do cosseno, menos seno. Derivando de novo, já estou na terceira. Qual é a derivada do seno? É cosseno, então fica menos cosseno. Qual é a derivada da terceira, que é a quarta? Qual é a derivada do cosseno? Menos seno. Menos com menos ficou seno. Aí o que é que você vai fazer agora na hora que você determinou as derivadas? Você vai substituir o x em torno do ponto A, que é π sobre 4. Ou seja, você agora vai fazer x igual a A, que neste caso é π sobre 4. Lembre que π sobre 4 na trigonometria, gente, é 180 dividido por 4, que é 45 graus. Então, eu vou ter que fazer qual é o valor do seno de π sobre 4,
Na primeira derivada, o cosseno de π sobre 4. Na segunda derivada, menos o seno de π sobre 4. Na terceira derivada, menos o cosseno de π sobre 4. E na quarta derivada, seno de π sobre 4. Então, para isso, vamos voltar lá para o ciclo trigonométrico. Vocês sabem que o seno assume valores positivos no hemisfério norte e negativos no hemisfério sul. O cosseno positivo à direita e negativo à esquerda. Como o ângulo é π sobre 4, ambos serão positivos na minha análise. Então, vamos começar. Seno de π sobre 4, seno de 45, você ainda lembra quanto é que dá, Carlos? Está aqui ele, ó, de rosa, dá raiz de 2 sobre 2. Cosseno de π sobre 4, o cosseno é marcado no eixo X, vamos botar aqui de laranja. Quanto é o cosseno de π sobre 4 de 45 graus na trigonometria? Raiz de 2 sobre 2. Observe que o próximo é o seno de π sobre 4, mas tem um sinal negativo. Como o seno de π sobre 4 foi raiz de 2 sobre 2, vai ficar menos raiz de 2 sobre 2. Cosseno de π sobre 4, eu já fiz, né? O de laranja aqui, ó, raiz de 2 sobre 2. Como é menos, menos raiz de 2 sobre 2. E, finalmente, o seno de π sobre 4 é o mesmo lá do primeiro, raiz de 2 sobre 2. Carlos, depois que eu achei a função primeira derivada, segunda derivada, terceira derivada e quarta derivada no ponto x igual a A, que é π sobre 4, basta pegar esses valores agora e substituir no polinômio de Taylor até o quarto grau, que é o que a questão pediu. Então, o que é que eu vou fazer agora, Carlos? F de π sobre 4. Lembre que o A é π sobre 4. Aí aqui, F' de π sobre 4, aqui embaixo 1 fatorial. X menos π sobre 4, que é o A. Depois, segunda derivada no ponto A, que é π sobre 4, 2 fatorial. X menos π sobre 4 ao quadrado. Depois, terceira derivada em π sobre 4, 3 fatorial. X menos π sobre 4 elevado a 3, mais quarta derivada em π sobre 4, 4 fatorial de x menos π sobre 4 elevado a 4. Observe que eu já tenho esses valores aqui. F de π sobre 4 eu tenho, F' de π sobre 4 eu tenho, F duas linhas de π sobre 4, ou derivada segunda, eu já tenho. Terceira derivada de π sobre 4 eu já tenho, é menos raiz de 2 sobre 2. E a quarta derivada eu tenho. Preciso ver agora os fatoriais. 1 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial e 4 fatorial, que eu já mostrei aqui. Ó. 1 fatorial é 1. 2 fatorial, 2 vezes 1 é 2. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1 é 6. E 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 24. Só substituir. Ao substituir, ficamos com isso aqui. Observe, você vai substituir os termos que você tem aqui em cima no polinômio de Taylor. Ao fazer isso, e agora vamos fazer algumas coisinhas para ficar bonitinho. Raiz de 2 sobre 2 continua, raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 por 1 é raiz de 2 sobre 2. Aqui continua, x menos π sobre 4. E olha o detalhe aqui, ó. Eu conservo o primeiro, que é a raiz de 2 sobre 2, e multiplico pelo inverso de 2, que é 1 meio. Aí fica 2 vezes 2, 4. É como se você pensasse assim, 2 vezes 2, 4. E aqui, ó, raiz de 2 sobre 2, o inverso de 6, 1 sexto. 6 vezes 2, 12. E aqui, raiz de 2 sobre 2 vezes, ó, conserva e multiplica pelo inverso de 24, que é 1 sobre 24. Aí o 24 encontra o 2, fica 48. Gente, terminou. Este é o polinômio de Taylor para a função de f de x igual a seno x com uma aproximação de quarto grau. Então, em outras palavras, a função seno de x tem uma aproximação excelente por um polinômio em torno do ponto A, π sobre 4. Em outras palavras, essa função polinomial aproxima a função seno de x com uma precisão muito boa em torno de π sobre 4. Mais uma questão seguindo a mesma ideia. Vamos lá. Encontre o polinômio de Taylor do segundo grau. Agora ele só quer ir até o segundo grau. Para a função definida por Ln de x em torno do A igual a 1. Como é que a gente faz? Primeira coisa é fazer até a segunda derivada. A função é Ln de x. Qual é a derivada de Ln de x?
Tem que saber, viu, gente? 1 sobre x. Segunda derivada, menos 1 sobre x ao quadrado. Carlos, por que a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado? Faz para mim? Bora fazer. A derivada de 1 sobre x é a mesma coisa que x a menos 1. Derivando x a menos 1 passa para frente, é o desce vagabundo, e o expoente diminui 1. Cuidado, menos 1 diminuindo 1 fica menos 2. Menos 1 vezes x a menos 2. X a menos 2 desce para baixo, positivo. Está aqui a explicação. Realmente, a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. A segunda derivada de ln de x. Eu agora preciso substituir o x em torno do ponto A, que é 1. Ou seja, você vai fazer x igual a 1, porque o x é igual a 1, que é 1. ln de 1, 0. Lembre que o ln de 1 é 0 porque a base é elevada a 0 dá 1. Qualquer ln ou log de 1 dá sempre 0. Vimos isso em aulas anteriores. Agora vamos substituir x por a, que é 1. 1 por 1 deu 1. E a segunda derivada substitui x por a, que é 1. Menos 1 sobre 1 ao quadrado. 1 sobre 1 dá 1. Menos 1. Então, tá aí os valores. F de 1 é 0. Primeira derivada de 1, que é o valor de a, né, em torno dele, dá 1. E a segunda derivada de 1, menos 1. Então, com esses valores, eu vou lembrar que o polinômio de grau 2 vai até o segundo grau, né? Então, ele não vai até o quarto, como a questão anterior. Este é o formato do polinômio. E eu vou substituir f de a por f1. Primeira derivada de a, primeira derivada no ponto 1. Segunda derivada no ponto 1. E os fatoriais é 1 fatorial e 2 fatoriais. Esses valores eu já tenho, né? Vamos colocar eles aqui, gente. F de 1, já fiz, é 0. Primeira derivada em 1 é 1. Segunda derivada em 1 é menos 1. E o 1 fatorial é 1. 2 fatorial é 2. É só substituir. F de 1 por 0. Primeira derivada em 1 deu 1. 1 fatorial é 1. E permanece o que tem aqui dentro. Você não mexe. X menos 1. Aqui, segunda derivada em 1 é menos 1. Substituir, ó. Mais agora ficou menos 1, né? 2 fatorial é 2. E x menos 1 ao quadrado. Então, agora, só ajeitando aqui, fica 0. 1 sobre 1 é 1. X menos 1, menos 1 meio. E aqui, gente, como é até o segundo grau, a gente pode avançar um pouco mais, né? A do quarto grau é complicado, mas a do segundo grau dá para avançar. Então, vamos fazer o desenvolvimento desse trinômio quadrado perfeito aqui, né? X menos 1 ao quadrado. Vamos fazer? Vamos só voltar aqui, ó. X menos 1 ao quadrado. Fica como, gente? Quadrado do primeiro, x ao quadrado, né? Ó, menos 2 vezes primeiro vezes o segundo, menos 2x, mais segundo ao quadrado, 1. Se você quiser fazer x menos 1, que multiplica x menos 1 e fazer o chuveirinho, dá isso aqui. Aí essa parte de vermelho eu desenvolvi aqui, ó. Menos 1 meio vezes x ao quadrado dá menos x ao quadrado sobre 2. Menos com menos é mais, né? Corta 2 com 2 fica x. Menos com mais é menos. Menos 1 meio vezes 1, menos 1 meio. Perfeito, Carlos. Ficou assim, então. Vamos agrupar os termos agora? Menos x ao quadrado sobre 2 fica aqui. X com x fica 2x. E menos 1, menos 1 meio. Ou menos 1 meio, menos 1. Vamos mudar a tela e fazer bem devagarinho. Menos 1 meio menos 1, eu posso escrever 1 como 2 sobre 2, né? Para ficar o mesmo denominador. E quanto é que dá isso aqui, hein, gente? Conservo 2 e subtrai menos 1 com menos 2, dá menos 3. Então, tá aí o polinômio do segundo grau de Taylor, que aproxima a função ln de x em torno de a igual a 1. Este é o polinômio de ordem 2 ou do segundo grau. Esse polinômio dá um valor muito próximo do valor da função ln de x em torno de a igual a 1, ou seja, em torno de x igual a 1. Tá bom? Essa é a resposta e se você quiser a prova, vamos lá. Isso que está de vermelho é o polinômio de Taylor, a função polinomial do segundo grau, que foi encontrada, e ln de x é a função original. Então, veja, o que está de violeta aqui é a função ln de x. O que está de vermelho é o polinômio do Taylor que aproximou. Agora, pegue x igual a 1. Observe que em x igual a 1, na realidade, em x igual a 1, dá exatamente igual. Se você substituir x por 1 aqui, dá 0, porque o ln de 1 é 0. Se você substituir x por 1 aqui, pode fazer. Garanto a você que dá 0. Faça x igual a 1 que vai dar 0. Então, em x igual a 1,
As duas funções têm o mesmo resultado. Um é o logaritmo natural, a outra é um polinômio representado polinômio de Taylor. E em torno de x igual a 1, um pouquinho para a direita e um pouquinho para a esquerda, os valores dão muito próximos. A gente vai voltar a falar sobre isso daqui a pouco. Guarde isso aí. Tá certo? Muito bem, Carlos. Então vamos ver mais uma questão. Carlos, estou achando muito legal, viu? Vamos a uma terceira questão agora, mostrando o polinômio de Taylor aplicado numa questão de física. Um objeto em movimento tem sua velocidade no tempo t dado pela função e elevado a 2t. Muito comum em disciplinas avançadas de física. Por exemplo, mecânica clássica 1, você vai fazer algo desse tipo aí, viu? Encontre o polinômio de Taylor de grau 3, ele quer ir até o terceiro grau, para a função vt em torno de a igual a zero. Então, a primeira coisa é as derivadas de e elevado a 2t até a terceira derivada. Então, vamos começar. E elevado a 2t, primeira derivada. Ei, tem que fazer regra da cadeia, viu? A derivada de e elevado a 2t é e elevado a 2t. Só que eu tenho que derivar o 2 elevado a 2t, que é interna. Regra da cadeia, aulas 18 e 19. Então, a derivada de e elevado a 2t é elevado a 2t e tenho que derivar a interna, que é 2t. A derivada de 2t é 2. Então, isso aqui fica 2 vezes e elevado a 2t. Derivando de novo. Derivando isso aqui de novo. A constante fica fora, 2. E você deriva e elevado a 2t de novo. Vamos derivar novamente e elevado a 2t. Fica e elevado a 2t vezes a interna, que é o expoente. Derivada de 2t é 2. 2 vezes 2, 4 vezes e elevado a 2t. Derivando de novo, já estou chegando na terceira derivada. O 4 fica fora e você deriva e elevado a 2t. Derivando e elevado a 2t, e elevado a 2t vezes derivada da interna de 2t, que é 2. Então, ficou 8 vezes e elevado a 2t. Então, tá aí. A função, sua primeira derivada, sua segunda derivada e sua terceira derivada. Vamos substituir agora o t por a igual a zero. Observe que aqui, quem faz o papel do x é o t. Então, fazendo t igual a que é igual a zero, substituindo t por zero, ó, v de zero vai ser e elevado a 2 vezes zero. E elevado a zero, qualquer número elevado a zero dá 1. Na primeira derivada, 2 vezes e elevado a 2t. Fica 2 vezes e elevado a 2, t não é 0? 2 vezes 0 é 0. E elevado a 0 é 1. 2 vezes 1 deu 2. A primeira derivada em a igual a 0. Segunda derivada, nessa daqui agora, ó, faz t igual a 0. E elevado a 2 vezes 0, e elevado a 0 dá 1. 4 vezes 1 deu 4. E na terceira derivada, 8 vezes e elevado a 2t, t é 0, né? 8 vezes e elevado a 2 vezes 0 dá e elevado a 0. E elevado a 0 dá 1. Então, a função em a igual a 0 deu 1. A primeira derivada em 0 deu 2. A segunda derivada em 0 deu 4. A terceira derivada em 0 deu 8. E esses valores eu preciso para justamente substituir no polinômio de Taylor. Em 0 deu 1. Na primeira derivada em 0 deu 2, fazendo um resumo. Na segunda derivada em 0 deu 4 e na terceira derivada deu 8. O polinômio de Taylor de ordem 3 vai até o terceiro grau. É isso aí. Observe que ao invés de x, eu estou botando t, tá? Só está mudando as letrinhas, mas o polinômio é o mesmo. Eu posso agora utilizar os valores que eu já tenho, né, Carlos? V de 0 eu já tenho. V' de 0 eu já tenho. Segunda derivada em 0 eu já tenho. Terceira derivada em 0 eu já tenho. E os fatoriais eu vou fazer. Vamos substituir agora os valores, ó. Ficou V de 0, mais V' de 0 sobre 1 fatorial. T menos 0 é T. T menos 0 ao quadrado é T ao quadrado. E T menos 0 ao cubo é T ao cubo, né? Escrevi de novo, porque T menos 0 é T. T menos 0 também é T e T menos 0 é T. Então fica mais bonitinho agora. Agora sim eu vou substituir. O valor da velocidade em 0 deu 1. O valor da primeira derivada em 0 deu 2. O valor da segunda derivada em 0 deu 4. O valor da terceira derivada em 0 deu 8. Vamos substituir, sabendo que 1 fatorial é 1, 2 fatorial é 2 e 3 fatorial é 6. É só substituir aqui, né, gente? Substituindo fica 1 mais 2 sobre 1 vezes t. Segunda derivada em 0 está aqui, ó, 4, né? 4 sobre 2 vezes t ao quadrado. E aqui, 8 sobre 3 fatorial é 6t ao cubo. Então, fica 1 mais 2 dividido por 1 é 2, 4 dividido por 2 é 2, e aqui eu simplesmente
simplifiquei por 2, tá, gente? 8 por 2 é 4 e 6 por 2 é 3. Então, gente, este polinômio é a função polinomial de Taylor, que tem um valor muito próximo. A função original é elevada a 2t em torno de a igual a 0. Carlos, entendi. Você me mostrou aí que é possível, através de uma função, seja exponencial, logarítmica ou trigonométrica, encontrar uma função polinomial que aproxima com uma precisão muito grande em torno de um ponto, tá? Mas, obviamente, se é uma aproximação, vai restar alguma coisa. Vai. Então, o polinômio de Taylor tem um resto. Então, atenção. O que é o resto de Taylor? Você já está suspeitando. É a diferença entre o valor da função original e a aproximação dessa função por um polinômio em torno daquele ponto. A gente chama isso de resto de Taylor ou erro cometido na aproximação. Então, esse erro vai ser o valor da função próximo àquele ponto menos a função polinomial que aproximou a função em torno daquele ponto. Tá bom? Só que aí, gente, eu vou mostrar para você ao vivo de quanto foi esse erro pegando o exercício 2. Então, por favor, vá lá para o exercício 2. Lembra que para x igual a a, que é 1, tanto a função como o polinômio dá o mesmo valor. Lembra que deu 0? Substitui aí, gente. Ln de 1 é 0. Substitui x por 1 aqui. Vai dar menos 1 meio menos 3 meios, dá menos 4 sobre 2 menos 2, mais 2 dá 0. Se você fizer x igual a 1, dá 0. Então, gente, o resto deu 0. Exatamente no ponto x igual a 1, as funções têm o mesmo valor. Mas se eu pegar um ponto muito próximo, aí os valores começam a ficar diferentes. Então, Ln de 1,1. Estou escolhendo 1,1, próximo a 1. Faz na calculadora científica. Deu 0,0, isso aqui. Faça agora o polinômio em 1,1. Quando você substituir aí, deu 0,095. Gente, é muito próximo, mas não é igual. Olha a diferença quanto deu. Se eu fizer agora outro ponto bem próximo de 1, 0,9. O Ln deu isso aqui. É só fazer na calculadora. E o polinômio, quando x é 0,9, deu isso aqui. A diferença deu isso aqui. Então, veja, gente. O polinômio de Taylor ele faz uma aproximação muito precisa em torno de um certo valor de x. Nesse caso, a. Se for exatamente o valor, tem que dar igual. Mas se for muito próximo, a diferença está muito pequena, tá bom? Um cara chamado Lagrange conseguiu uma fórmula para o resto. Então, ele pegou o resto de Taylor e, utilizando demonstrações matemáticas, ele conseguiu mostrar que o resto pode ser determinado através de uma fórmula. Então, o que é o resto de Lagrange? É o resto de Taylor escrito através de uma fórmula. E olhe qual é a fórmula do resto de Lagrange. Ele faz a derivada enésima mais 1 em um certo ponto C, dividido pelo n mais 1 fatorial de x menos a elevado a n mais 1. Ou seja, ele pega uma derivada a mais e aplica nessa fórmula aqui. C é um valor qualquer entre x e a. Muito bem, Carlos. Eu queria que você mostrasse isso através de um exercício muito bacana. Então, bora. Encontre o polinômio de Taylor do quarto grau e o correspondente resto de Taylor de ordem 4. O resto tem que ser da mesma ordem do polinômio. Se o polinômio é do quarto grau, o resto de Taylor tem que ser de quarto grau. Só que ele quer na forma de Lagrange, para a função definida por 1 sobre x mais 2, com x maior que menos 2, em a igual a 1. Ô, Carlos, por que x tem que ser maior que menos 2? Porque tem um detalhe, gente. O polinômio de Taylor, a função polinomial só pode ser encontrada se o a estiver dentro do intervalo. Então, x tem que ser maior que menos 2, porque 1 está dentro do intervalo. Observe que se x for menos 2, a gente tem uma assíntota vertical. Então, eu não posso pegar a esquerda de menos 2, porque não corresponderia ao a igual a 1. A igual a 1 estaria fora do domínio. Por isso que essa observação tem que ser dada a você. Mas não se preocupe que isso vai vir no enunciado, tá bom? Então, o que a gente vai ter que fazer, como é de quarto grau, é fazer as 4 derivadas de 1 sobre x mais 2. Então, inicialmente, a função é x mais 2 elevado a menos 1. Você sabe que 1 sobre x mais 2
eu posso escrever como x mais 2 elevado a menos 1, né? Porque é só inverter. Isso aqui é uma regra da cadeia, cuidado, tá? O x mais 2 é uma função interna da potência menos 1. Menos 1 desce, x mais 2 elevado a menos 2. O menos 1 desceu, o expoente menos 1 dá menos 2. E o detalhe, eu tenho que fazer a derivada interna. A derivada interna de x mais 2 é 1. O cuidado é que se fosse 2x mais 2, a derivada interna é 2. Então, você tem que ter muito cuidado. Não é só fazer o desce vagabundo, não. Você faz o desce vagabundo e ainda tem que derivar a interna. Por sorte, a derivada da interna é 1. Por isso que não altera o resultado, fica menos x mais 2 elevado a menos 2. Vamos derivar novamente, chegando agora à segunda derivada. Ao derivar novamente, o menos 2 desce encontrando o menos 1, fica mais 2, né? Menos com menos é mais. O expoente menos 2 diminui 1, menos 2, menos 1, menos 3. E a derivada da interna é 1. Então, não altera o resultado, 2 que multiplica x mais 2 a menos 3. Terceira derivada, derivando novamente. O menos 3 encontra o 2, fica menos 6. O expoente menos 3 tira 1, fica menos 4. E a derivada interna de x mais 2, que é 1. Então, o resultado, menos 6, que multiplica x mais 2, elevado a menos 4. E a última derivada, que é a ordem 4, derivando de novo. Menos com menos é mais, né? O 4 vai multiplicar o 6. E o expoente menos 4 tira 1, fica menos 5. E a derivada interna de x mais 2 é 1. Deu isso aí. Tá aí, gente, a função e suas 4 derivadas em resumo. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou ter que substituir o x por 1 para encontrar a função em x igual a que é 1, a primeira derivada em 1, a segunda derivada em 1, a terceira derivada em 1 e a quarta derivada em 1. É só substituir x por a, que é 1. Substituindo x por 1, 1 mais 2 elevado a menos 1, 3 elevado a menos 1. 3 elevado a menos 1, inverte a base, fica 1/3 elevado a 1. Primeira derivada, 1 menos, né? 1 mais 2 elevado a menos 2. 1 mais 2 é 3, então fica menos 3 elevado a menos 2. 3 elevado a menos 2, eu inverto, fica 1 sobre 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, deu menos o nono. Substituindo agora por 1 o x aqui na segunda derivada. Como é que fica? 2 que multiplica x, né? 1, né? Que é o a. 1 mais 2 elevado a menos 3. Então, fica 2 vezes 3 elevado a menos 3. 3 elevado a menos 3 é 1 sobre 3 ao cubo. 1 sobre 27. Então, 2 vezes 1 dá 2 sobre 27. Próxima derivada, agora na terceira, x é 1. Vamos fazer x igual a 1 nessa expressão aqui. Fica menos 6, que multiplica 1 mais 2 elevado a menos 4. Menos 6, que multiplica 3 elevado a menos 4. Então, é menos 6, que multiplica 1 sobre 3 a 4. 3 a quarta é 81, né, gente? 6 vezes 1 é menos 6 sobre 81. E a quarta e última derivada, eu vou substituir aqui, ó. 24, vou substituir x por a, que é 1, né? 24, que multiplica 1 mais 2 elevado a menos 5. Então, fica 24 vezes. Quanto é 1 mais 2? 3 a menos 5. Então, fica 24 vezes 3 elevado a menos 5 é 1 sobre 3 a quinta. 3 a quinta é 243. 24 vezes 1 é 24 sobre 243. Achei todos os valores para x igual a que é 1, né? Isso é um resumo dos valores que eu achei. Esses valores eu vou precisar no polinômio de Taylor de quarto grau. Taylor de quarto grau, semelhante à questão número 1. O que eu vou fazer agora? Vou substituir a por 1 no polinômio de Taylor. Se eu fizer isso aí, gente, e substituir os valores, ó, f de 1 é 1/3, como a gente já sabe. A primeira derivada em 1 é menos 1/9. A segunda derivada em 1 é 2 sobre 27. A terceira é menos 6 sobre 81. E a quarta é 24 sobre 243. E os fatoriais até o 4 fatorial, né? 1 fatorial é 1. 2 fatorial, 2 vezes 1 é 2. 3 fatorial é 6. E 4 fatorial é 24. Eu vou pegar todos esses valores e substituir aqui, mantendo o x, já que é um polinômio que depende do x. Substituindo os valores, f de 1 é 1/3. Primeira derivada é 1/9, 1 fatorial é 1. Segunda derivada em 1 foi 2 sobre 27. Vai comparando aqui, gente, ó, tá certo? 2 fatorial é 2. Terceira derivada em 1 é menos 6 sobre 81, ó, mais com menos, já botei o menos aqui, né? 3 fatorial é 6.
Quarta derivada em 1 é 24 sobre 243. Já substituí aqui, 4 fatorial é 24. E agora, vamos lá. Ficamos então 1/3. 1/9 dividido por 1 é 1/9, x menos 1. Mas, aí aqui tem um detalhe interessante. Ó. Se você conserva o numerador, que é 2 sobre 27, e multiplica pelo inverso, o 2 corta o 2. Isso vai acontecer em todos. Preste atenção, tá? Ó, 2 sobre 27, conserva o numerador e multiplica pelo inverso de 2. 1 sobre 2. Corta 2 com 2, ficou 1 sobre 27. X menos 1 ao quadrado. Vai cortar também aqui, ó, porque se você deixar 6 sobre 81 e multiplicar pelo inverso de 6, que é 1/6, corta 6 com 6, fica 1 sobre 81. X menos 1 ao cubo. E aqui vai cortar também o 24. Isso sempre acontece, viu, gente? 24 sobre 243 vezes o inverso de 24, que é 1 sobre 24. Corta 24 com 24, fica 1 sobre 243. Tá aí, né? O polinômio de Taylor de ordem 4, que aproxima aquela função que você tinha no começo. E agora vamos achar o resto. Tem uma fórmula, né? Pronta? O resto de Taylor na forma do resto de Lagrange. O resto de Lagrange, ele criou uma fórmula para o resto de Taylor. E aí, cuidado, porque agora você tem que fazer a quinta derivada, né? Porque se é até o quarto grau, né? N mais 1, é a quinta derivada em torno de um ponto qualquer C entre X e A. Dividido por N mais 1, N é 4, 5 fatorial. X menos 1, que o A é 1, elevado a N mais 1, N é 4, 5. Porque se é de quarto grau, o resto é 1 grau a mais, né? Então, agora vamos só lembrar que se a quarta derivada foi essa aqui, eu preciso da quinta derivada. Como é que eu faço a derivada da quarta? O menos 5 desce vagabundo, multiplica o 24, fica menos 120. O expoente menos 5 diminui 1, fica menos 6. Então, a quinta derivada em torno do ponto x é esse valor. Mas como é um ponto C qualquer, faz x igual a C aí, né? Ó, só o detalhe que eu fiz a derivada interna de x mais 2 deu 1, né? Mas fica do mesmo jeito como a gente já tinha discutido. Como x é C, né? F, a quinta derivada em um ponto qualquer C, lembre, C é um ponto entre X e A. Você nunca vai substituir esse valor de C, não tem como, tá? A gente vai explicar isso daqui a pouco. Então, fica menos 120, X não é C? C mais 2 elevado a menos 6. E só lembrando que o 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 120. Vamos substituir o verde por isso aqui e o laranja por isso aqui. Já fiz direto, tá? Fiz aqui, ó. Pronto, beleza. Aí aqui, ó, o detalhe. 120 vai cortar o 120. E esse C mais 2 elevado a menos 6 vem para baixo. Olha como é que ficou, gente. 120 cortando 120. O C mais 2 elevado a menos 6, quando ele descer, sobe positivo. E o x menos 1 a quinta ficou aqui em cima, né? Então, resposta. O resto de Lagrange é menos x menos 1 elevado a quinta por C mais 2 elevado a 6. Entenda, gente, que você nunca vai substituir esse C. C é um número entre A e X. O valor de X, entre A e X, tem um C qualquer que você nunca sabe quanto é esse valor de C. Vamos a uma observação mais minuciosa sobre isso, tá? Basta você lembrar disso que eu vou dizer agora. Acompanhe comigo. No resto de Lagrange, que é esse aqui, não podemos escolher um valor específico para C, porque C é um ponto desconhecido que vai garantir a igualdade da fórmula de Taylor. O valor de C depende de x e da função em questão. E eu não posso determinar ele diretamente, mas apenas saber que ele existe em algum lugar entre 1, que é o A, e x. Então, é um detalhe bem específico do cálculo. Você nunca pode determinar um valor para C. Você só sabe que ele vai estar entre x, que é o valor que você quer, e A, neste caso 1. Tá bom? Detalhe importante, viu? Tá aí a resposta definitiva da questão, né? O polinômio de Taylor é esse aí, de ordem 4. O resto de Lagrange é dado por isso. Sempre vai aparecer um C aí, que é um número entre 1, que é o A, e o x, que é o que determina a função. Tá bom? Muito legal isso aí. Galera, eu vou pedir para você
fazer esses 3 exercícios em casa, tá bom? São exercícios muito parecidos com o que a gente acabou de fazer. O primeiro exercício, só para você encontrar o polinômio de Taylor, não precisa achar o resto, tá certo? E o segundo e o terceiro exercício, além de achar o polinômio de Taylor, você tem que achar o resto de Taylor na forma do resto de Lagrange. Combinado? Então, um abraço para você e fica com essa paisagem linda. Até mais.